Eita glória, abre um sorriso aí, Deus é bom. São 7 anos de Verbo Moreira César que a gente está comemorando em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, viu? Vocês são excelentes em nome de Jesus, aleluia. E eu quero encorajar você mesmo, que nós estamos em um bom lugar, vamos ouvir uma boa palavra. Eu creio que a gente vai sair daqui hoje melhor do que a gente entrou, em nome de Jesus, como não tem sido diferente dos outros dias, sabe? Porque ao longo desses 7 anos que a gente está aqui, obrigado, Eliette, eu com certeza tive muitos acertos e erros também, mas eu creio que o propósito nos orienta, nos guia, nos guarda, e o que foi liberado sobre a nossa vida ontem, eu já vi muitas vezes, 6 vezes na verdade, 7 com ontem, as vezes que o pastor José Roberto veio aqui comemorar com a gente o nosso aniversário, e eu sei que esse homem carrega algo de Deus para a nossa vida, e ele tem uma unção mesmo para destravar coisas, e eu sei que quando ele disse, inspirado pelo Espírito, a gente vai viver aquilo que ele falou. Eu quero te lembrar que o que ele disse assim, sobre a quinta marcha. A quinta marcha fala de velocidade, facilidade e leveza. A gente vai correr com mais velocidade e vai ser mais leve do que foi nos 6 anos anteriores. Sabe, essa temporada, o pastor José Roberto também disse que pessoas vão ser reativadas nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus, se você tinha algo parado na sua vida, no seu ministério, algo que Deus te chamou para fazer, vai começar a ser reativado a partir de agora. Porque de fato você já foi ungido desde o ventre, mas agora isso vai ser reativado. Como o Paulo disse para Timóteo, reavives o dom. Então se tinha algo ali um pouco meio paradinho, quietinho, algo vai ser reavivado na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nessa temporada. Pastor, a gente falou aqui, eu acho que numa quinta-feira, não me lembro mais qual, que o Verbo Moreira César agora é como uma criança no 3º trimestre de gestação. Não pode ser escondido. E você faz parte disso. Você não pode mais ser escondido. Aquilo que está sobre a sua vida, o que está para acontecer nos próximos dias, nem que você não queira, mas vai vir à luz. E você vai começar a fluir em lugares, em etapas, uma plataforma, uma área de atuação, um campo de influência maior. Eu sei que eu estou falando coisas hoje pelo Espírito, mas eu quero que você pegue isso também pelo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Essa nova unção e essa nova etapa que o pastor José Roberto liberou sobre a nossa vida, a gente precisa entender que é como se fosse um metrô. Quem já andou de metrô aqui, levanta a mão para eu saber. Pronto. O que o metrô faz? Primeiro você para ali, em uma plataforma, em um lugar, você pode ir até aqui. Então vem aquele trem naquela velocidade que você chega a pensar, meu Deus, será que vai parar esse negócio? Mas ele para, amém? E quando ele para, você só precisa crer para dar o passo para entrar. E quando você está lá dentro, você não faz força nenhuma, mas ele te leva para uma outra estação, amém? E é interessante que como Deus faz, à medida em que nós estamos em uma estação, Ele já anuncia a próxima. E Ele só anuncia a próxima estação para quem está dentro do trem. Quem está fora do trem não entende a estação em que a gente está chegando. Porque aquele som, a próxima estação é tal, só quem está dentro está ouvindo. Só quem decidiu dar o passo pela fé e entrar é que vai desfrutar não somente da que está, mas também em direção à outra que está. E então, eu falei com Deus, falei, Pai, o que a gente vai fazer aí, 7 anos e agora? Novos desafios, novos demônios, aleluia, mas uma graça maior, para que a gente venha fazer, realizar, e vai ser melhor. Foi dito que vai ser mais leve, foi dito que vai ser veloz. Então não se assuste, como a Maria disse aqui na quinta-feira, os 6 anos que passaram, tivemos que colocar talvez um pouco de força para que as coisas acontecessem. Talvez os mais antigos podem pensar,
Ai, agora quem chegou novo vai apanhar igual eu apanhei no começo. Só que não, amém? Aleluia. E talvez assim, não, tem gente lá atrás dizendo assim, não, agora é a vez deles, né? Mas calma, foi criado, né? Não, mas criança é assim, né, irmão? Assim, se eu apanhava do meu pai, eu queria que os meus irmãos apanhassem mais ou no mínimo do mesmo nível, né? Não é assim? É inconcebível você fazer uma coisa, apanhar de um jeito e o outro não apanhar do mesmo nível. Tem que apanhar do mesmo nível. Isso é o menino pensando. Mais uma plataforma, uma estrada foi criada, então esses que chegaram agora vão correr com muito mais velocidade e vai ser muito mais fácil do que foi para vocês. E isso não desqualifica ninguém e nem coloca ninguém melhor do que ninguém aqui nesse lugar, mas é apenas porque uma estrada melhor foi criada. Está comigo? E essa unção e essa graça chega para a nossa vida para que a gente venha mesmo fazer o que tem que ser feito. E pensando a respeito disso, Deus falou comigo que a gente precisava somente fazer as mesmas coisas que já foram feitas. Como a gente viu lá, né? Eu citei ontem aqui o livro de 1 Reis, no capítulo 18, fala que o profeta, ele ouviu o som de abundante chuva, antes mesmo do menino ver aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu sei que é pequeno, mas pode ser que alguém se anime porque algo pequeno já está acontecendo. Mas eu louvo a Deus por homens e mulheres que pela fé já viram em nós coisas que a gente não via, que nem o pequeno tinha ainda, mas o profeta já ouviu o som. E quem anda em fé tem essa capacidade de dançar uma música que nem está sendo tocada ainda. Está comigo? Por que vocês dançam se eu ainda não estou percebendo nada? Primeiro, tem que estar dentro do trem para ouvir a próxima estação. E segundo, eu estou em fé. Se eu estou em fé, eu já estou ouvindo uma canção que os incrédulos ainda não. E durante 6 anos a gente precisou falar para alguns, falar assim, vai lá ver se tem nuvem. O pai, não tem não. Volta lá, menino, vai ver se tem nuvem. E pensa assim, animador. Quer ver? Marco, faz favor. Vem aqui. Vai lá na porta ver se tem nuvem. Vai. Vocês estão rindo porque é ele, né? Agora, ai pastor, não pede para mim não, eu estou de salto, né? Aí. Vem até com uma face para me tirar para correr assim, aleluia. Eita lá, ele voltou. Essa é a primeira vez. Tem nuvem? Agora vai lá de novo. Brincadeira, tá bom, Marco. Eu vou fazer isso com você, né? Mas foi na 7ª vez. Pensa, foi uma vez, já está suando. Não, isso é crossfiteiro, aleluia. Dava para você ir e voltar correndo. E ainda fazer barra, flexão e voltar ainda. Agora pensa, na 7ª vez. No 7º ano em que nós estamos vivendo. Deus já anuncia algo, mesmo que seja pequeno. Mas Ele já diz, pode aparelhar o carro. Aleluia. Pode aparelhar o carro, porque coisas novas vão chegar em nome de Jesus. Então, se foi a fé que nos trouxe até aqui, vai ser a mesma fé que vai nos levar até onde Deus quer que a gente chegue. Amém? Então, hoje, eu quero que você fique empolgado, não porque sou eu que estou falando, mas por aquilo que vai ser dito. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre fé. Aleluia. E entender um pouquinho as coisas a respeito da fé, porque eu mesmo vim de um lugar que tinha uma canção que cantava assim. Olha eu querendo cantar agora, pensa. Ai, pensa. Era assim. Rompendo em fé. Nessa animação, tá bom? Eu quero que você entenda que a animação, a empolgação da música era justamente essa mesmo. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. E aí, a letra tá boa, certo? E aí, mas a empolgação não tinha nada a ver. E aí a pessoa, rompendo em fé. Aí eu fico pensando, rapaz, eu não tinha entendimento do que era fé ainda, né? Eu pensava, rapaz, mas de alguma forma a gente pensa, né? Rapaz, eu não sei se isso aí vai romper alguma coisa, entendeu? Mas eu entendo que a letra estava boa, mas o comportamento não estava à altura. A gente precisa entender algo sobre a fé, que se eu estou em fé, eu estou alegre. A fé, gente,
ela é agressiva. E quando eu digo agressiva, eu não estou falando ofensivo, mas é agressivo para o que precisa ser feito. E por que ela é agressiva? Porque parece algo estranho, mas ela é agressiva porque ela já descansa em algo que já foi feito. Porque ao mesmo tempo que é agressivo para fazer, ela parte de uma natureza de descanso. Estamos vivendo aqui o 7º ano do Verbo Moreira César. Deus disse: haja. E no 7º dia, ele descansou. Se Deus é Espírito, ele descansou do que se ele não estava cansado? Ele descansou da obra feita. Ele descansou do que ele tinha dito. Ele sabia que essa palavra é uma semente, iria cair, iria frutificar. Então a fé parte de uma natureza também de descanso. Vai acontecer. Mas eu ainda não estou vendo. Mas já aconteceu no reino do Espírito. Então, por isso eu sou agressivo nas atitudes, mas porque também eu já descansei no que foi feito. Quem está entendendo até aqui? Então veja, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, e de fato, somos um ministério da fé. Aleluia. Pode falar amém, porque é verdade, pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus. Não, senão eu vou fazer um seminário da fé aqui, vai ficar um mês inteiro falando de fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como que é andar em fé? Eu me lembro até quando eu cheguei lá no Verbo da Vida em Guaratinguetá, o pastor José Roberto falando que ele escutava, né, as pessoas dizerem para ele, assim: rapaz, você tem que andar em fé, você tem que andar em fé, você tem que andar em fé. Ele falou: tá bom, então me ensina como é que é andar em fé. É assim? É igual humano? Então não. Não, andar em fé é andar à altura do que a Bíblia diz. Como que a fé é, como que ela opera, o que acontece? Se de fato, Ronaldo, a única maneira de agradar a Deus é fé, eu preciso aprender sobre fé, entender sobre fé, andar em fé, porque sabendo que esse texto é uma verdade, então quando eu ando em fé, ele se torna o meu galardoador, o meu presenteador. Essa palavra galardão significa presente. E presente está ligado não ao nosso merecimento, mas a quem decidiu entregar. Só o fato de você ter vindo aqui hoje, esse texto diz que aqueles que se aproximam de Deus, aleluia, tem que ter mesmo essa expectativa. Diz aí, ó, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador. Entenda, o texto aqui deixa bem claro que tem uma necessidade, gente. Nosso Deus é tão bom que não basta você vir somente para a igreja, mas vir se tornando participante e crendo que algo está exatamente agora se movendo para me favorecer. Aleluia. O texto diz: é necessário que a gente creia, e está tudo bem. Muita gente vem para a igreja crendo, mas muita gente não coloca o texto por completo, porque diz que é necessário crer que Ele existe, mas é necessário também crer que Ele está se tornando o meu presenteador. Nós estamos vivendo um ano de galardões e recompensas, então eu tenho que crer que Deus existe, mas eu tenho que ter essa expectativa de que Ele está se tornando para mim um presenteador, um galardoador. Senão está incompleto. Só crer que Deus faz não está bom ainda. Só crer que Deus existe, perdão, não está bom ainda. Muitos creem em Deus, mas nem todos creem que Deus está se movendo para nos favorecer. Mateus no capítulo 8 diz isso de um cego que chegou até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que é isso? Alguém que tem a consciência de que Jesus pode, mas não tem a consciência de que Jesus pode e quer para você agora, não é nem depois. Eu preciso ter essa expectativa de que esse culto agora, porque eu vim, porque eu estou aqui, eu creio que Deus existe e tenho expectativa de que Ele quer, que Ele pode e que está fazendo exatamente agora. Aleluia. Que horas são? 6h39. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo ainda, mas eu já estou crendo. Bem-vindo à vida de fé. Aleluia. É assim que fé funciona.
Eu já me alegro, porque eu não espero o material para me alegrar, porque eu já recebi agora. Quantos estão me entendendo até aqui? Aleluia. Então, para falar sobre fé, vou para um texto clássico, aleluia. Você que é daqui dessa igreja, eu sei que se você jogar sua Bíblia para cima, ela vai cair aberta em Marcos no capítulo 11, aleluia. E aí vamos lá. Marcos no capítulo 11, falar um pouquinho a respeito de fé. Quem é da fé, eu tenho aprendido isso, se empolga em ouvir sobre fé. Quando a gente está andando em fé, a gente se empolga em ouvir sobre fé, porque a gente sabe que a palavra de Deus é verdade e que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé que agrada a Deus, ela não veio por aquilo que já se ouviu, mas ela vem por aquilo que está ouvindo. A fé vem pelo ouvir e não pelo ouviu. Amém? Ontem nós somos muito abençoados, está tudo bem, aleluia, mas hoje a gente vai ser também. Porque hoje eu também vou ouvir sobre fé. O banho de ontem não serve para hoje. Eu preciso do banho de hoje, para hoje. Você penteou o cabelo ontem, pentei o cabelo hoje também, aleluia. Renovar a mente com a palavra, gente, é igual pentear o cabelo e escovar o dente, tem que ser todos os dias. Alguns fizeram assim, mas eu dei o exemplo do escovar o dente também, aleluia. Né? Glória a Deus, né? Nem que seja para... Bota lá, né? No copo d'água. Mas que vai ser lavado, vai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. E tem que ser todo dia, aleluia. Não precisa tirar para mim ver, eu não quero. Tá bom? Mas Marcos no capítulo 11 e no verso 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Os discípulos ouviram que Jesus passou diante da figueira, vai lá, a figueira ali, e falou com ela. Até então nas escrituras nós não vemos um relato de Jesus falando com a planta, ou nenhuma outra planta, mas vemos Jesus falando com demônios, doenças, coisas, expulsando demônios, curando pessoas. Mas até então os discípulos não tinham visto Jesus ainda falar com uma planta. Está comigo? E agora parece bonito porque a gente está sentado aqui, mas eu quero que a gente entre no texto mesmo e se coloque no lugar daqueles discípulos. Rapaz, o pastor agora deu para falar com as paredes. Aleluia. Até então, né, eu estava vendo ele operar em coisas, mas agora ele deu de falar com as plantas. E saiu. Jesus falou com a planta e saiu. Não deu bola, virou as costas e andou. E ele disse: seca. E sai andando. Você já imaginou como é que ficou os discípulos? E está tudo bem, né? Agora, vamos lá. Verso 20. Outro dia. Aleluia. Outro dia. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Uau! 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Olha a afirmação que Jesus fez aqui para ele: tende fé em Deus. Eu quero que você entenda que no original desse texto poderia ser traduzido também não só ter a fé em Deus, mas a fé do tipo de Deus. Está comigo? Porque isso muda a história. Porque, como eu disse no começo, muitas pessoas têm a fé em Deus, mas não têm a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é a fé que crê com o coração e fala com a boca. Quando Pedro disse: mestre, a figueira que você falou, ela está seca.
E aí Jesus disse para ele: você precisa ter a fé do tipo de Deus. E aí ele explica qual é a fé do tipo de Deus. Lembrando, fé é a única maneira de agradar a Deus. Ou a gente tem a fé do tipo de Deus, ou a gente não está agradando a Deus. Pastor, será que eu posso ter a fé do tipo de Deus? Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então eu devo ter a fé do tipo de Deus. A fé que crê com o coração e confessa com a boca. A fé que descansa, que o que foi dito, o que foi falado, vai acontecer. Porque os discípulos só viram a figueira seca no dia seguinte. Quando Jesus disse a palavra para a figueira secou imediatamente, mas não foi como um todo. O Evangelho de Mateus, contando essa história, diz que a figueira secou na raiz. Mas você concorda comigo que o fato de ela ter secado na raiz imediatamente, as folhas ainda estavam verdes. Então, eu preciso crer que aquilo que eu creio com o coração e falo com a boca, já está em operação, mesmo que os meus olhos naturais não vejam. Então, o que eu preciso fazer? Falar, crer com o coração, falar com a boca e sair, descansar naquilo que foi dito. E não ficar, seca. 1, 2, 3, seca. Agora vai, seca. Pastor, não funcionou. Já está operando. Não é que não funcionou. O que não funcionou talvez foi esse ajuste da crença. Porque você ainda está esperando os olhos naturais ver algo que já aconteceu por dentro. Quem está comigo? Então, quando Jesus disse isso para os discípulos, tem de fé, Pedro, do tipo de Deus. E aí no verso 23 ele explica verso 23, ele explica o tipo de fé. Ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, essa palavra alguém, significa qualquer um. Você concorda que Jesus não mente? A Bíblia chega a dizer que Deus não é homem para mentir. Então quando Jesus disse, em verdade vos afirmo, ele está carimbando mesmo uma verdade aqui, ele está dizendo, se alguém disser, se alguém, qualquer um, mas mesmo sendo na possibilidade de qualquer um, não vai ser todo mundo, porque nem todo mundo tem ousadia o suficiente para falar com as coisas. Porque para falar com as coisas e crer que vai acontecer alguma coisa, precisa ter a fé do tipo de Deus. Jesus não disse, em verdade vos afirmo, que eu, Jesus, operei isso. Em verdade vos afirmo, que agora vocês, como discípulos, vão operar isso. Jesus não disse, eu, em verdade vos afirmo, que quando você precisar de alguma coisa, liga para o pastor, porque ele é ungido e vai acontecer. Não, Jesus disse, em verdade vos afirmo, que se alguém, tem alguém aqui? Qualquer um, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Bem-vindos ao tipo de fé que agrada a Deus. Quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é assim que anda em fé. Como que eu ando em fé? Eu creio com o coração e confesso com a boca. Veja, Kenneth Hagin chega a dizer nos livros dele, ele diz algo interessante, ele diz assim, você pode ter o que diz, se disser o que crê. Tá? Vou repetir. Você pode ter o que diz, se disser o que crê. Jesus disse, em verdade vos afirmo que se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Entenda, nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Quando a Bíblia fala do coração, ela está falando do espírito do homem. Então, quando Jesus disse, em verdade vos afirmo, que se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, você não tem que duvidar no coração, mesmo que você duvide na alma.
Quantas vezes a gente não falou coisas aqui ao longo dos 7 anos, que quando eu falava, inspirado pelo Espírito, crendo que iria acontecer as coisas, a minha alma duvidava. A minha alma questionava, de onde vai vir? Não tem dinheiro para comprar, não tem como pagar, a gente não tem gente o suficiente, não é bem assim, nunca aconteceu na sua família, por que vai acontecer com você? O que é isso? Dúvida na alma, até aí tudo bem, o que não pode é duvidar no coração. Quem está comigo? Jesus disse, se você falar com o monte e não do monte, pastor, deixa eu contar uma coisa para você, tem uns problemas aí, isso, eu estou passando isso, estou passando aquilo, tá, você já falou com o monte? Ou por enquanto está falando só do monte? Jesus disse que o monte que é falado dele, ele não se move, mas fala com ele. Monte, sai daí, em nome de Jesus. Qualquer um que disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz. A gente tem o que a gente diz, e não o que a gente crê. Olha para você ver como é que a gente precisa aprender a andar em fé. E aí, como é que estão as coisas? Como é que vai ser? Pastor, eu estou crendo. Mas o máximo que faz é igual o pastor José Roberto fez ontem, do ovo da galinha, ele lembra? Ele ia ter uma jogadinha de lado, né? Assim, pastor, eu estou crendo. Nossa, aqui, eita. Ovos dourados, né? Deve ser a galinha do ovo de ouro. Aleluia. Então coloca muita força. Eu estou crendo. Mas a gente não tem o que a gente crê. A gente tem o que a gente diz. Por isso, cuidado com o que diz. Porque teremos o que dissemos e não o que cremos. Porque tem gente que crê para coisas grandes e melhores, mas só diz coisas pequenas e inferiores. Jesus afirmou, você vai ter o que você disser. Até porque a fé do tipo de Deus é aquilo que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso a dúvida pode até estar aqui, mas ela não pode descer e acessar o coração. Na minha cabeça, eu já sei, e eu creio que esse corredor será vitalizado, aleluia, amém? Quantos podem crer para um telhado nesse lugar, aleluia, ali, lá no fundo vai ter o banheiro feminino melhor, mais amplo, os melhores instrumentos, todas as coisas que precisamos chegando no lugar, tudo em dia, aleluia. Como que vai ser? Eu ainda não sei aqui, eu sei aqui, mas porque está aqui, cheio aqui, a boca fala. A Bíblia chega a dizer do livro de Efésios, fala da armadura de Deus e fala que a palavra de Deus é a espada. A espada, gente, ela só é cortante quando ela sai da bainha. Até então, uma espada que está dentro da bainha, ela não corta nada. Então a espada, que é a palavra, ela só vai ser cortante quando ela sai da bainha chamada boca. Enquanto ela não sai da bainha, não corta. Aleluia, está comigo? Bem-vindos ao tipo de fé que agrada a Deus. São 6 anos, 7 agora, né, que a gente está falando essas coisas. E foram 7 anos falando isso. Talvez você já me ouviu falar um monte de vezes essas coisas. Mas se essa mesma palavra nos trouxe até aqui, vai ser essa mesma palavra que vai nos levar adiante. A gente não vai parar de falar o que crê. A gente crê mesmo para mais, para aumento. Você pode dizer algo comigo? Fala assim, minhas contas estão pagas. Oh, aleluia. Veja, eita glória, olha como é que fé, já brotou até um sorriso. Ei, aleluia. Que coisa boa. Rapaz, eu vou abrir o aplicativo da Nubank agora, vai ver, né? Não, já falou, já está operando para que algo aconteça. Amém? Está comigo? Gênesis no capítulo 1, veja. O verso 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pastor, Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não somente está vendo, como Ele está lá, no que você está passando. E Ele não vai fazer nada? Não.
Ele já fez. O que ele fez? Ele te deu autoridade no nome de Jesus para falar com o monte. Veja, o fato de o Espírito de Deus estar ali sobre as águas, ainda assim havia trevas. Não significa que porque Deus está, que não haverá trevas. Mas as trevas se dissiparam quando a palavra saiu da boca de Deus. E disse Deus, haja luz. Então Deus não disse o que via, mas disse o que queria ver. E porque ele disse o que queria ver, passou a ver o que ele disse. Vou repetir. Deus não disse o que via, trevas. Meu Deus, e agora a terra está sem forma e vazia. Quem poderá me ajudar? Se viu trevas, diga, fale, haja luz. E porque ele disse o que queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Amém? Aleluia. Veja, quando Jesus disse, tende fé do tipo de Deus, ele estava falando aqui. Ele estava falando desse tempo, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá em forma de palavra ainda, ele não tinha nascido em carne ainda, mas ele é o verbo que se fez carne. Então quando Jesus disse, ei, em verdade vos afirmo que se falar com o monte, crendo com o coração, é assim, porque eu mesmo operei isso e estou disponível para operar através de você. Então funcionou para uma coisa, haja luz, funciona para outras também, haja firmamento, haja isso, haja aquilo. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aqui o espírito está em letra minúscula, porque justamente está falando do espírito do homem. Essa palavra tendo, ela significa pegando esse espírito. Eu pego isso para a minha vida. Tendo, pegando. Essa palavra pegando também no original, ela é traduzida e dá a ideia de pegando com a intenção de nunca mais soltar. Lambando. O significado, o original da palavra, né? Pegando com a intenção de nunca mais soltar. Pegando o espírito da fé. Pastor, ora por mim para eu receber o espírito da fé. Sim, o espírito da fé, a gente pega de quem tem, de um ambiente da fé. E assim, você está no ambiente correto para aprender esse tipo de coisa, para viver esse tipo de coisa. Por isso nós temos dito nesse lugar ao longo desse tempo, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Mesmo que você ainda não creia, mas eu já estou crendo por você. Mas então me ajuda a crer com você também. Porque se tinha um agora crendo, vai ter dois. Está comigo? Você pode ter chego não crendo tanto, mas agora está sendo reativado em nome de Jesus. E as coisas vão começar a operar com mais velocidade e facilidade para a sua vida. Pastor, como se nem emprego eu tenho ainda? Como? Pela fé. Pela fé. Veja a galeria da fé em Hebreus 11. Pela fé fulano fez. Pela fé ciclano fez. A fé vai operar em várias áreas da vida. Primeira coisa, gente, que a gente precisa entender: fé não é uma temporada. Foi inaugurado sim uma nova estação sobre a nossa vida, mas não é uma estação da fé, porque o justo vive pela fé. O justo não acessa a fé para uma temporada para, estou precisando comprar um carro novo, então agora eu vou andar em fé. Não, não é assim. Até porque a primeira coisa para que a fé serve é para agradar a Deus, antes de me agradar. E como que eu agrado a Deus? Concordando com a sua palavra. Eu devo concordar com o que Deus diz. Eu posso não entender aqui, mas se Deus diz que eu sou curado, então eu falo, sai pela minha boca, eu sou curado. Eu sou próspero, minhas contas estão pagas, os anjos estão trabalhando a meu favor. Eu vou desfrutar do melhor final de ano da minha vida. Deus faz para mim conexões divinas. O meu rosto está sendo mostrado, o meu nome está sendo lembrado. Eu estou sendo exatamente agora promovido. Aleluia. Rapaz, mas ainda está verde, mas a raiz já secou.
Veja, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé, a fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus. Eu creio com o coração e falo com a boca. Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse texto eu sei que é muito usado, principalmente quando a gente está evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, e a gente usa esse texto para que a pessoa venha confessar a Cristo, e está tudo bem, é isso mesmo. A pessoa que nasceu de novo, quem aqui já nasceu de novo, levanta a mão para mim saber assim, aleluia. Eu quero te lembrar como é que foi isso, em algum momento, seja diante de uma TV, na praça, ou em alguma igreja, eu não sei, mas em algum momento, você ouviu a palavra, fé foi gerada no seu coração, você creu naquilo e confessou Jesus. Quem crê aqui que vai para o inferno? Levanta a mão para mim saber, aleluia. Eita, ninguém. Por que você crê que você vai para o céu? Se você não conhece ninguém que foi, não sabe o caminho, você não sabe qual nuvem que vira à direita ou à esquerda, mas você crê que vai para o céu, por causa de uma confissão. Essa palavra confissão, ela não está a ideia somente de confessa seus pecados, fala o que você fez, mas a palavra confissão significa concordância. Então, se essa concordância do que Deus fez pôde me levar para o céu e mudou a minha eternidade, essa mesma confissão de concordar com a palavra também muda a minha circunstância aqui na terra. É o mesmo princípio. Vou ler de novo, Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, a respeito do sozo, cura, proteção, preservação, provisão, libertação, tudo isso está envolvido na salvação. Quando a gente confessou, quando a gente creu com o coração e confessou com a boca, todas essas coisas vieram junto no pacote. Então eu acesso agora pela confissão. A Bíblia chega a dizer em Romanos 4, se eu não me engano, que Abraão creu em Deus para a sua justificação, e é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que não existe. A Bíblia não diz que se não existe eu compro, mas se não existe eu chamo à existência. Eu digo, haja. Aleluia. Aleluia. O que eu não tenho ainda é o que eu não confessei o suficiente. Aleluia. Eu também estou apanhando, fique em paz, estamos juntos no barco, aleluia. Aleluia. Pastor, eu queria tanto. Eu não sei se queria tanto, porque não fala tanto. Se eu quero prosperidade, eu falo da prosperidade, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu não falo de problemas. Eu falo de prosperidade, eu falo de vida, eu falo do que Cristo fez. Amós, no capítulo 3 e no verso 3, se não me engano, diz: andarão dois juntos, se não houverem entre eles acordo, concordância. Confissão é concordância. Quero andar com Deus, mas quero falar o contrário do que Ele diz. Ele diz que você é próspero. Ele diz que se você crê, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz isso. Se quiseres, quantos querem? Ah, aleluia. Pronto, já cumprimos parte. Se quiserdes e me ouvirdes, essa palavra me ouvir está ligado a praticar. Se a gente praticar, vai acontecer. Aleluia. Veja, Provérbios no capítulo 18, no verso 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Meus lábios são produtivos. Tem um salmo que diz que a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, o livro de Tiago, abre comigo lá, vamos dar uma olhadinha ali, aleluia. Tiago no capítulo 3, o verso 3 diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos,
para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E aí diz, 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então você percebe aqui que ele citou 2 exemplos, ele falou do cavalo, que é conduzido por um freio que está na boca dele, e também disse que o navio, mesmo sendo tão grande, é um pequeno leme que o conduz. E aí ele diz no verso 5, assim também a língua. Da mesma maneira é a língua. O barco é grande, mas é conduzido por um pequeniníssimo leme. O verso 5 diz, assim também a língua, pequeno órgão, mas que conduz as pessoas. Nós somos hoje o que dissemos ontem, e seremos amanhã o que dissemos hoje. E sabe o que a gente diz hoje? Haverá bom futuro. Minhas contas estão pagas. Eu desfruto de saúde divina. Aleluia. Aham. Eu desejo tanto uma vida melhor, prosperidade, coisas boas para a minha vida. Mas a língua aponta, eu não consigo, eu não posso, para mim é difícil, eu nasci numa família pobre. Você consegue entender que o que fala é o que está no coração? A língua é quem direciona, a língua é quem aponta. O seu desejo é melhorar de vida, prosperar e as coisas dar certo, mas à medida em que eu olho para aquilo, desejo aquilo, até creio, mas o que eu digo não está em linha, então é a língua que leva, é a língua que conduz. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Aham. As pessoas falam, isso é bobeira, isso não funciona. Hebreus 11:3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No haja, que a gente leu agora há pouco. E eu entendo essas coisas pela fé. Eu entendo essas coisas pela fé e vou fazer pela fé. Tudo que a gente vê nesse lugar, a gente vê que foi construído pela fé. A gente chamou a existência essas coisas. Na nossa vida pessoal, vivenciamos coisas assim. A gente vê uma circunstância. Eu até achei engraçado uma vez que uma pessoa falou para mim assim, que pastor, eu fiz lá em casa esses dias, eu falei com a geladeira. Eu falei, como é que foi? Eu abri a geladeira assim, vi que não tinha nada, e falei para o meu marido, fala com ela. Fala você, aleluia. Fala com a geladeira, seja cheia em nome de Jesus. Não, pastor, mas você não sabe. Meu vizinho vai escutar. Deixa ele escutar. Fé vai ser gerada no coração dele. Talvez até ele peça alguma coisa para você. Quando você sentar na mesa para comer pão com manteiga e falar, pai, eu chamo o presunto, eu chamo o queijo, ou sei lá o que você quiser, sucrilhos, né? Danone, sei lá. Obrigado por danoninho para as crianças, ração para o cachorro, que nem ele não aguenta mais comer fubá, aleluia. Mas chama, fala. E não, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar. E a fé recebe. Hebreus, acho que é Hebreus 11, vamos dar uma olhada lá. Isso, Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza. A fé não é dúvida. Eu sei que eu estou em fé, porque eu já tenho certeza. Você já está vendo? Não, mas eu já tenho certeza. Eu não preciso ver para ter certeza. Quem está comigo? Você tem carro, Ronaldo? Quem garante se eu não estou vendo? Aleluia. Somos questionados a respeito de coisas que você tem certeza que tem, que possui, mas outros ainda não veem. E mesmo que não esteja momentaneamente na sua mão, mas não significa que ele não exista. E se eu tiver paciência o suficiente
e ficar perto de quem anda em fé, ele vai poder me conduzir até aquele lugar e falar assim: você não está vendo agora, mas eu posso te pegar pela mão e te levar onde ele está. Amém? Aleluia. Aham. A fé é a certeza. E é por isso que a gente é alegre antes. Porque eu já tenho certeza. Por que você está triste? Ah, porque eu não estou vendo, pastor. Mas então você não recebeu pela fé. Então não creu com o coração, ainda está crendo com a mente. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, não aqui. Se não se alegrou ainda com o que está crendo, é porque ainda está crendo aqui. Deixa essa crença descer para cá, e você vai ver que a alegria brota. Eu me lembro que eu tinha um sonho de ter uma caminhonete, uma Ranger, e a gente ainda estava aqui na casa do seu Tião. Não, eu vou cantar uma antes tem outra também. Eu pagava um consórcio, gente, de um carro, e aí eu estava orando também para vir aqui na casa do seu Tião. Você lembra disso, né, Maria? Que a gente vinha para cá, esqueci que dia que era, mas era um dia da semana que tinha culto, e naquele dia Deus falou comigo: pai, você vai trocar de carro. E eu lendo a palavra, orando, e no Espírito, eita glória, aleluia, para chegar carro novo. Estava feliz, e na minha cabeça eu já fiz os cálculos, porque a cabeça pensa. A cabeça já fica calculando de onde vem, como é que vai ser. E aí eu pensei: já que eu pago um consórcio, vou ser sorteado nesse consórcio e vou trocar de carro. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou aprendendo que a fé haja altura, aleluia. Já vou lá na concessionária escolher meu carro. E entrei na concessionária. Saí, entrei lá um dia de tarde assim, querendo o jogo, sabe quando você vem assim querendo mesmo? Aí a moça veio falar comigo, falou assim: pois não. Eu falei: então, moça, eu vim escolher meu carro. E até então ela não deu muita bola, falou: tá. Aí quando eu disse assim: é que eu tenho uma carta de crédito, eu fui sorteada. Ela: eita, senta aqui, vem aqui, vamos escolher, tal. Aí começou a escolher, começou tal. Aí ela sentou assim: senta aqui na mesa, vamos ver. Aí sentei aqui, ela sentou aqui, o computador assim, né, eu de frente. Aí ela falou assim: então vamos lá, me dá o seu CPF para a gente ver aqui o valor da sua carta de crédito e tal. Aí eu peguei e falei o CPF para ela digitou ali, tal. Eu falei assim: é esse mesmo, confere aí. Eu falei: não, tá certo, moça, é esse aí. Ela disse: tá, eu que eu não estou encontrando aqui, mas você foi sorteado quando mesmo? Eu falei assim: nesse sorteio que vai ter agora. Aí ela falou assim: mas quem que falou para você que você foi sorteado? Aí eu falei assim: não, moça, eu fui, pode saber. E era tipo numa quinta-feira, e o sorteio era sábado. Pensa. Aí ela falou assim: moço, acho que você se enganou, porque assim, o sorteio é agora, sábado. Aí eu falei assim: eu sei, é nesse aí mesmo que eu já fui sorteado. Aí deu uma desanimada nela, porque ela, acho que a cara dela mostrou assim: perdi minha venda. E aí ela falou assim: mas como assim? Como é que você está falando para mim que foi sorteado? Aí eu falei assim: não, moça, eu creio, está tudo certo, Deus já falou comigo, eu fui sorteado. Aí ela, acho que ficou com vergonha dos outros funcionários, ela de frente para o computador, ela fez assim, ó, deu uma olhada para cá, uma olhada para lá, e falou assim para mim: entendi, é tipo coisa de fé, né? Aí eu falei: é. Aí, coitada, ela ficou mais desanimada ainda. Aí ela falou: pronto, agora esse aí é louco mesmo, perdi um tempão mostrando os carros para ele e tal. Mas eu escolhi, era aquele, aleluia. Tá tudo bem. O que aconteceu? Passou a sexta, chegou o sábado, era o meu dia, aleluia. Quantos creem que aconteceu? Aleluia. É que tem gente que já sabe que não, né? Aí não vale, né? Não fui sorteado, aleluia. Não fui, tá tudo bem. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Não vai dar tempo. Mas no mês seguinte eu fui. Porque, põe aí para mim, Bia, por favor, Marcos 11, 24. Olha que interessante. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. 25. E quando estiverdes orando, lembra, eu confessei, criei com o coração, não com a mente, confessei,
Fui orar ao Senhor, crendo que Ele vai me responder. E agora? E quando estiveres orando? Não é nem se for orar, é quando estiver orando. Já dá a ideia de que a gente vai orar mesmo. Quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aqui, claro, a gente deixa isso para outro dia, mas a gente precisa também entender que a fé opera pelo amor. Eu não vou ter as coisas somente porque Deus viu os meus olhos azuis. Pastor João Roberto, lá em Campina Grande, ele diz algo interessante. Ele diz assim: a fé é uma munição poderosa, mas a espingarda é o amor. Se eu não estiver andando em amor, a minha fé não opera. E eu estou falando isso porque naquele tempo eu entendia que eu precisava mesmo confessar. A fé estava sendo gerada no meu coração. Mas aí foi bem naquele período que a gente fechou a loja. Deus falou para mim que a gente ia trabalhar na igreja, tal. A gente estava naquele período de transição que eu ia trabalhar na igreja lá em Guará. E então a gente ainda estava assim, o nosso nome estava assim um pouco nebuloso, eu diria, né? Não estava igual um pau de galinheiro também, gente, mas não estava um pouco sujinho assim, né? E aí a gente precisava arrumar algumas coisas. Sabe quando você deixa para depois, vai deixando, e eu pensei, rapaz, isso não é certo não, crente não pode andar assim não. E aí quando a gente fechou a loja, enfim, a gente vendeu todas aquelas coisas e tal, eu falei para Maria, falei assim: Maria, a gente poderia dar de lance agora, pegar essa carta de crédito e ir lá e trocar de carro, né? Mas eu prefiro fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que a unção. Isso diz em 2 textos, e a gente decidiu limpar o nosso nome e deixar tudo certinho, ok, para que a gente não estivesse devendo nada para ninguém. Eu sei que a concorrência vai falar que é coincidência, mas de fato, a gente pagou todas as contas, limpou o nome, no mês seguinte eu fui sorteado. Sabe a coisa, tipo de fé? Se tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Limpa o coração, purifica, para que nada venha ser impedimento para que as nossas confissões venham chegar. E aconteceu. Creia e fale. Deixa eu ver que horas são. Eu já estou encerrando. O grupo de louvor pode vir para cá. Eu me lembro outra vez, que eu ia falar da caminhonete, né? Eu não falei, mas a gente estava indo embora aqui de um culto no lar também. E aí eu passava lá na Avenida JK, lá em Guará, e eu vi do outro lado da avenida uma caminhonete que era o sonho que eu queria. E aí, um dia, à noite, a gente voltando do culto, estava eu, a Maria e o Rick, né, dentro do carro. E aí você precisa de gente mesmo, assim, meio doidinho igual você, às vezes, para crer com você nas coisas. E aí, o Rick acho que até falou: vamos dar a volta, vamos parar lá na porta. E eu me lembro que a gente deu a volta na avenida, paramos em frente à loja. À noite, a gente desceu do carro, e eu fiquei olhando aquela caminhonete, que ela estava de frente, assim, né, o portão da loja, assim. E a gente começou a se alegrar ali, Ronaldo. A gente começou a dançar na porta. Ei, minha caminhonete, minha caminhonete, minha caminhonete, aleluia. Os carros passando na avenida, a loja fechada, e a gente dançando ali. Eu falei: chegou minha caminhonete, está tudo bem. Depois é lógico que eu caí em si, olhei para a câmera, vi que tinha uma câmera filmando, falei: nossa, que vergonha. Entrei no carro e falei: vamos embora, mas já recebi, aleluia. Um tempo depois, eu me lembro que eu fui lá na loja e levei o meu carro lá, eu tinha um Fiesta na época, e falei pro cara lá, falei assim: vou comprar essa caminhonete aí. Ele falou: como é que você quer fazer, tal? Eu falei: vou dar o Fiesta para você e vou levar a caminhonete. Daí ele pegou e falou, ele avaliou o carro e falou assim: olha, infelizmente, seu carro não nos interessa, não dá não. Então, quando você tiver algo melhor assim, a gente se fala e tal. Aí eu voltei para a igreja, daí eu já estava trabalhando lá, e aí eu encontrei com a Sandra, no estacionamento da igreja. E mãe já viu, né? Viu o filho cabisbaixo, já sabia. Ela me viu descendo assim. Ela olhou para mim e falou assim: o que foi, meu filho? Quem nunca, né? Aí reclamei para ela lá, né, das coisas. Aí ela falou assim: rapaz, liga para eles aí. Fala para eles que a caminhonete é sua, e fala para eles que só te ligarem quando tiverem uma proposta melhor no seu carro. Pensei: rapaz, é ousada ela.
ousada ela, mas eu estou aprendendo, entendeu? Graças a Deus pelos nossos pais que nos ensinam. Porque eu tinha me alegrado aquele dia, eu tinha dançado lá, eu tinha recebido aquilo, mas uma notícia parece que abafou e abalou a minha fé de uma tal maneira que eu já tinha assim, desligado. Eu falei, não vou mais ter aquela caminhonete, acabou. Mas graças a Deus por pessoas, Ronaldo, que vão reavivar em nós coisas, e vão ensinar a gente a andar em fé. Rapaz, naquele dia, eu liguei para o cara e falei assim, olha aqui, anota um número aí. Aí ele anotou e falou assim, quem está falando? Eu falei assim, é o rapaz que teve aí do Fiesta. E falei para ele, só me liga quando você tiver uma proposta melhor no meu carro. Não. E aí ele disse assim, cara, eu acho que você não entendeu, o seu carro não interessa para nós, a gente não quer. E eu falei, você que não está entendendo, não me ligue se não tiver uma proposta melhor. Uma semana depois, toca, e aí ele disse, sabe o que é? A gente pensou melhor, pode vir aqui que a gente pega o seu carro. Você não está com inveja não, né, gente? Pelo amor de Deus. Se alegra. A fé está alegre. Veja, a Bíblia diz assim, aleluia, Mateus 17, 20, e lhes respondeu, Jesus falando, por causa da pequenez da vossa fé, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Não está falando aqui do tamanho do grão. Eu já ouvi pessoas dizerem, está vendo? Pode ser que a gente tenha uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda que já vai funcionar. Não, Jesus disse, se você tiver fé como um grão, é da maneira que funciona o grão. Como que funciona um grão? Ele precisa ser plantado. Se você tiver a fé como um grão que é plantado, as coisas vão acontecer. Fé pode ser mensurada, sim, a gente vê na Bíblia, fé grande, fé pequena, fé com defeito, várias coisas que acontecem com a fé. Mas aqui Jesus está dizendo, a fé, a palavra é uma semente, e essa semente precisa ser plantada, porque vai produzir resultados. Por isso eu digo, se você pensa que não vai dar certo na vida, está na igreja errada. A partir do momento que você entrou por aquela porta, decidiu ser parte do corpo de Cristo, nesse lugar, o que está sobre a cabeça escorre para o corpo. Não haverá doente, não haverá inválido, ninguém vai passar necessidade nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Isaías no capítulo 55 e no verso 10 e 11 a Bíblia diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Toda a palavra, gente, que a gente fala, toda a palavra, toda essa semente que é lançada, ela cai na terra e ela produz resultados. Por isso, nossas contas estão pagas. Vamos desfrutar do melhor final de ano que a gente já teve, em nome de Jesus Cristo. Boas notícias estão chegando. Eu vivo o favor de Deus. Eu sou altamente favorecido, extraordinariamente próspero, extremamente abençoado, altamente favorecido, abundantemente suprido, completamente sarado, divinamente capacitado, intimamente inspirado. Sou totalmente guardado e protegido, incrivelmente corajoso e demasiadamente sábio. Não vou passar falta. O serviço dos anjos nos auxiliam. Eu estou em um bom lugar. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Deus me faz conexões divinas. Aleluia. Foi assim durante 7 anos. Vai ser assim daqui para frente. Por isso, às vezes, pessoas já ouviram a gente, às vezes, corrigir a fala de alguns. Quando a gente chegou aqui, a gente vinha mesmo algumas pessoas falando incredulidade e não concordando com o que a Bíblia diz, falando, não sei se é assim, hein?
se vai dar certo aqui. Não, não é bem assim. É exatamente assim. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Para encerrar de fato, a gente vai cantar uma canção. Eu não poderia falar outra coisa a não ser isso. Porque durante esses 7 anos a gente viu que é assim que funcionam as coisas. É assim a fé do tipo de Deus. E se a gente veio para cá para não brincar de igreja e fazer as coisas acontecerem, eu creio que se a gente ensinar as pessoas a andarem em fé, Deus está se tornando o seu galardoador. Deus, Ele está pedindo hoje: faça o fácil, que eu faço o difícil. É só fazer o fácil. Qual que é o fácil? É só falar. Deixa que o difícil eu faço. É que às vezes é tão fácil, que a gente pensa, não é possível que seja só isso. Mas é só isso. Não é possível que uma muralha vai ruir depois de dar 7 voltas. Faça o fácil. Você consegue dar volta? Então deixa que para ruir eu faço. Não é possível que eu vou ser curado de lepra se eu mergulhar 7 vezes nesse rio sujo. Faça o fácil, e o difícil ele faz. Não foi isso que o servo do Naamã disse? Cara, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Você não está precisando ser curado, ser limpo? Você faria. Você daria um sacrifício, você faria uma oferta maior, você plantaria bananeira, você dava um mortal se precisasse. Mas ele está pedindo uma coisa fácil: só mergulha aí, criatura, 7 vezes. E aí o que aconteceu? Batata. O que Deus está dizendo hoje? Faça o fácil. Tenha a fé do tipo de Deus. Fale o que você crê. Seja promovido nessa noite em nome de Jesus Cristo. Chegue na sua casa e diga: haja ao que não tem. Diga para a falta. O lugar que tiver falta na sua casa vai sucumbir à abundância em nome de Jesus. Onde tiver doença, você diga: haja saúde. Onde tiver escassez, você vai dizer: haja abundância. Aleluia. Nem sei o que a gente vai cantar agora, mas acho que seria boa. Boa, canta aí, aleluia. Eu sei que vocês são inspirados em nome de Jesus. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque tudo funciona bem em nome de Jesus Cristo. Eu creio com o coração, eu falo com a boca, eu vou viver dias melhores. Eu vou viver dias melhores. Minha renda está aumentando, minhas contas estão pagas. Eu vou ter coisas novas chegando para a minha vida. Oh, aleluia. Por que vocês correm na igreja? Eu corro porque eu não quero mais andar. Perdi muito tempo não fazendo o que Deus queria. Agora Deus precisa de velocidade. Aleluia. Velocidade. Pastor, eu nunca corri, eu tenho vontade. Então corra. Mas faça alguma coisa. Dance na frente da sua caminhonete. Se alegre na frente daquilo que você quer. Aleluia. Bem-vindo à vida de fé. Bem-vindo à vida que agrada a Deus. A gente ri na cara da circunstância. Já deu certo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Não prevaleceu, não vai prevalecer. O diabo perdeu novamente. Oh, aleluia. Deus, aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode se assentar. Eu estava ali pensando a respeito de uma vida de fé, né? Como que é interessante. Eu quero continuar de um gancho que o pastor ele citou aqui, mas ele não continuou. Ele falou que a fé ela opera pelo amor.
E o amor, ele é algo tão importante, não somente pela fé, mas também o amor, ele é algo necessário quando a gente fala a respeito de dízimos e ofertas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 23. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha o 25 que diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho para que o teu adversário não te entregue juízo, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Então a gente vê, queridos, que tem duas coisas aqui muito interessantes a respeito de oferta. Primeiro, a gente deve reconciliar com o nosso irmão, se ele tiver algo contra nós. Às vezes no nosso coração está tudo certo, mas você sabe que tem alguém ali que está meio estranhando, está meio arranhando. Você vai ali, você conversa com ele, você se alinha com o seu irmão, deixa o seu coração todo alinhado para que você possa fazer isso de uma forma livre para colher abundantemente disso. Seria como se fosse preparar uma terra. Se a terra ela está toda contaminada ou ela está com o seu pH inadequado, você precisa colocar um calcário na terra para poder tirar essa acidez e fazer com que essa planta germine. A nossa vida de fé, quando falamos a respeito de dízimos e oferta, também é a mesma coisa. E no final, raramente a gente lê esse texto até o final, mas eu achei muito interessante no verso 26, quando ele fala da gente pagar até o último centavo. Eu me lembrei de um outro ponto. Às vezes as coisas não dão certo na nossa vida justamente pelo que disse o pastor. Ele não foi sorteado porque ele devia algo a alguém e ele precisava acertar a sua vida. E é interessante que no 25 ele explica para a gente, ele fala assim: vai lá, junto com a pessoa que... aqui ele fala o teu adversário, né? Às vezes o adversário ele tem um nome, Itaú, Santander, ou Roxinho, mas ele é um adversário. Então você entra, vai lá, conversa com ele, alinha, fala, seja sincero, sabe, queridos? Às vezes a gente tem um certo receio de atender a ligação. Não atende, fala: rapaz, eu não posso pagar isso aí que você pode, não, eu posso fazer tal coisa. E às vezes você nem pode, mas também é algo pela fé que você vai fazer. E se você decidir no seu coração fazer e acertar a sua vida, as coisas vão chegar. Eu me lembro quando eu me formei no Rema, eu fiz o Rema, eu entrei no Rema pagando a matrícula para outro, a minha, da minha esposa e de mais uma pessoa. Então eu estava com uma situação financeira muito bem resolvida. Foi bem no período que eu ia embora para a Austrália, então eu estava assim, bombando, aleluia. Meu caixa estava fácil de crer para finanças. Aí veio a pandemia e perdi tudo. Eu perdi no total 100 mil reais. E daí eu me vi na outra vez já continuando no Rema sem ter nada. Foi muito desafiador para mim, mas eu lembro que passou-se o tempo e eu fui e fiz acordo. E eu consegui pagar. Hoje nós somos formados no Rema, nós somos monitores no Rema. Então, tudo na vida passa, já dizia o poeta. Inclusive as contas. E se a gente crer e perseverar naquilo, Deus ele nos dá a condição. E não creia somente para uma condição natural daquilo que você recebe, somente do seu salário. Eu me lembrei também justamente da nossa igreja, que é o maior exemplo de fé que nós temos aqui hoje, em que todos podem ver. Quando iniciou-se essa obra aqui, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, naturalmente falando. Mas o Senhor, ele se encarregou de suprir todas as necessidades. Às vezes precisava entrar em juízo com o adversário e falar para ele: ó, o negócio é o seguinte, parcela esses aluguel atrasados para mim, que eu vou pagar daqui para frente. E o adversário na virava e falava: como que você vai pagar o atrasado se você não está pagando nem dia? E vai juntar a parcela do atrasado mais o de dia. Mas, queridos, quando você decide fazer isso, honrar e mostrar uma hombridade diante da situação, Deus ele pega junto com você.
porque ali você está mostrando realmente um caráter cristão, você está mostrando algo que a palavra nos orienta a ser e a fazer. E quando a gente faz isso, nós abrimos as comportas do céu, as janelas do céu, como diz em Malaquias, para que a bênção de Deus ela seja derramada na nossa vida. Às vezes nós mesmos impedimos essas coisas de acontecer por conta de uma falta de atitude nossa. E para encerrar, eu quero ler mais um texto que está lá em Lucas. Eu vou achar aqui, aleluia, eu quero falar sobre a mulher enferma, achei. No Lucas 8, no verso 43. Eu vou resumir esse texto. No verso 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. Eu acho interessante esse trechinho, quem tem a revista atualizada tem um parênteses, eu não sei como é que chama isso aqui. Está escrito assim: e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Aqui também está. Está vendo? E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Em Marcos também fala assim que tinha gastado todo o seu dinheiro. Às vezes, não estou dizendo que quem não fizer o migrador, o devorador vai cortar, não vai, porque pelo contrário, ele já foi vencido na cruz, então só basta um posicionamento nosso para que a nossa vida seja alinhada. Mas nesse texto, o que me chama a atenção é você pensar que uma pessoa ela precisou gastar tudo o que ela tinha para, por último, recorrer a Jesus. E hoje nós temos o privilégio de ouvir essa palavra sem precisar ter um dano maior na nossa vida, para poder se preparar e fazer conforme Deus nos orienta, ou conforme Jesus, Ele nos deixou bem exposto na sua palavra, qual o pastor nos ensinou hoje a respeito de fé para as coisas. E se ela gastou toda aquela finança para poder ser curada, é porque ela gostaria de ser curada. Então eu acho que assim, pensando como ela, se ela tivesse a oportunidade de trazer uma oferta para o Senhor, sabendo que Ele poderia curá-la, isso antes dela gastar todo o recurso, eu tenho certeza absoluta que ela não ia medir esforço nenhum em fazer essa oferta, porque ela sabia que Ele poderia resolver a sua vida. E esse lugar se mantendo aberto através da sua fidelidade, vai fazer com que muitas outras pessoas sejam alcançadas e curadas pelo Senhor, através desse lugar, através dessa casa, através desse ambiente. E nós também temos o privilégio de desfrutar e nós vamos sendo edificados a cada dia com essa palavra e com tudo que o Senhor tem feito. Amém? Nós vivemos os diáconos podem passar, nós estamos aqui há 7 anos e, como disse o pastor ontem, esse lugar vai ficar pequeno, sim, mas enquanto ele ainda está nos comportando, nós vamos continuar desfrutando e melhorando para poder, como se dizia em uma empresa, né? Para melhor atendê-los, aleluia. Porque existe uma frase no Verbo da Vida que nós não usamos as pessoas para construir o ministério, mas nós usamos o ministério para edificar as pessoas. Esse é o nosso papel aqui, dar o melhor para vocês, dar o melhor para nós, termos os melhores instrumentos, a melhor mídia, para poder ter um conforto e também ter suprido para quando algum necessitado vier. A gente sabe que ao pobre nós vamos anunciar o evangelho, mas nós também não vamos despedir ele de mão vazia. Nós vamos socorrer o necessitado, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela bondade do Senhor que nos deixou a tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz, Pai. A tua palavra, ela é real, ela é imutável, ela é infalível. Muito obrigado pelo solo do nosso coração, pronto, disponível, limpo e produtivo, Pai, para receber uma colheita 100 por 1 daquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu agradeço ao Senhor pela fidelidade que há no coração dos meus irmãos, pela generosidade de cada um desse lugar, que não se
mediu esforços para poder, às vezes, fazer uma oferta sacrificial, às vezes uma oferta que ia, Pai, além da sua condição. Mas assim como o Senhor, Pai, Ele deixou bem claro na Tua palavra para a igreja de Macedônia que a profunda pobreza dele se manifestou na sua grande generosidade. Eu creio também, Pai, que essa igreja, ela é uma igreja generosa e que nós vamos, Pai, ser abundantes cada vez mais e esse lugar estará cada vez mais bonito, cada vez mais aconchegante para recebermos todas as pessoas que o Senhor tem preparado para esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Aleluia. Só vou dar alguns recados para a gente ir embora, mas eu não posso também despedir vocês sem agradecer. Mais uma vez, eu sei que a gente falou ontem, mas eu quero novamente agradecer a cada um de vocês que pegaram junto nesse tempo, nesses 6 anos, né, que nós estivemos aqui, 7 agora, e eu sei que vão ser muitos outros cada vez melhores, em nome de Jesus. O que eu falei ontem é uma verdade, Deus me cercou de pessoas melhores do que eu. Então, por isso as coisas aqui eu sei que dão certo, mas por conta de vocês, em nome de Jesus. Claro, Deus em primeiro lugar sempre, mas porque vocês pegaram junto. Então, independente do tempo que você chegou aqui há 6 anos atrás, 7 anos atrás, ou se você chegou agora, algo de Deus está sendo reativado sobre a sua vida e nós contamos com todos vocês, em nome de Jesus. Quinta-feira a gente está de volta, quinta, que não é café com leite, 8 da noite a gente está de volta no culto. Depois... lembrando que sábado vai ter a nossa festa, né, das crianças, e as crianças convidam também toda a família para estar junto, então não esquece de procurar a Beatriz, se você se comprometeu também de ajudar lá, tem algumas coisas ainda para chegar, né, Bia? Você sabe que vai chegar tudo, né, em nome de Jesus, e vai sobrar, né, você sabe, em nome de Jesus, vai ser um dia maravilhoso, em nome de Jesus, o sol vai estar lá também, então, gente, se você tem aí, ó, bola de futebol, pode levar, bola de vôlei pode levar, o que mais? Dominó, vai ter mesa de bilhar lá para você brincar, só não vai de sunga, pelo amor de Deus, né, isso aí não pode, né, aleluia, mas enfim, vai ser um dia maravilhoso, vai ter um tempo para a gente estar junto lá, confraternizar, e eu sei que é um dia especial, em nome de Jesus, tá bom? A gente depois está de volta no domingo, e por aí vai, a gente está sempre por aí, aleluia. Uma semana abençoada, uma noite extraordinária, você sendo abençoado pela prática da palavra, no nome de Jesus, amém, gente?